Um encontro na Turquia pode selar uma possível trégua ou cessar-fogo na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky afirma que só participa da reunião se Vladimir Putin estiver presente. O nosso entrevistado agora, professor de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Uma honra receber o senhor aqui, professor, mais uma vez. Boa noite, bem-vindo. Eu que agradeço, meu caro Tiago, estamos à disposição. Bom, professor, tem esses dois pontos, né? Primeiro, que o Zelensky disse que só participa dessa reunião ainda nessa semana na Turquia se o presidente Vladimir Putin for. E o governo da Ucrânia disse que, pelo menos, pediu para o Brasil intermediar para ver se o presidente da Rússia esteja presente ou estará presente nessa reunião dessa semana. Por que a Ucrânia está, obviamente, cobrando a presença de Vladimir Putin? Será que há uma possibilidade de um cessar-fogo ou, finalmente, o término dessa guerra que já passa de 3 anos, professor? A Ucrânia, por mais de uma vez, né, Tiago, busca fazer exigências para o acordo de cessar-fogo ou para se sentar na possibilidade da constituição de um futuro processo de pacificação. Entretanto, há sempre uma não correspondência a essas exigibilidades. E com eles o quê? Novas, vamos dizer, reivindicações. Nós começamos com a primeira reivindicação do Zelensky, que só tentaria a mesa se tivesse um cessar-fogo. Agora já não. Porque o processo de cessar-fogo só vai acontecer em função de uma mediação e agora se exige a presença do presidente. Existe uma ideia por parte do presidente Zelensky que a situação de pacificação passa por um diálogo franco entre Putin e o presidente ucraniano. Entretanto, essa situação já ocorreu em tempos passados e o que nos parece é que toda vez que Zelensky e Putin sentaram à mesa em diálogo, houve um certo aborrecimento ou insatisfação por parte do presidente russo. Eu não sei se isso acontecerá, não é? Mas, entretanto, isso mostra, sim, não é, Tiago, um empenho por parte da Turquia, um empenho dos próprios norte-americanos em se tomar uma situação, pelo menos provisória, de pacificação e também mostra um certo protagonismo brasileiro nesse processo, ou seja, o Brasil é reconhecido como um país que é ouvido dentro do palco internacional e isso é reforçado com esse processo de aproximação muito forte e institucional, como uma parceria estratégica entre o Brasil e a Rússia e o Brasil, e obviamente com a China, que nós percebemos aí. Então, vamos contar aí com o placé, né, o consentimento de Putin, mas acredito eu que as negociações se iniciarão o mais breve possível, pois a Ucrânia está numa situação muito complicada. Professor Danilo, pergunta aos nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi faz a próxima. Nelson. Professor, um prazer te receber aqui no Jornal Jovem Pan, boa noite. A pergunta é em relação ao Trump, que lá atrás foi o grande mediador, se colocou como aquele que solucionaria esta crise entre Ucrânia e Rússia, e agora, nesse momento, como é que fica o presidente americano? Presidente Kobayashi, primeiro, boa noite. O presidente Kobayashi, ele trabalha com retóricas, não é? Com retóricas fortes, com retóricas viris. Trump trabalha com retóricas impactantes e isso nem sempre corresponde à realidade, à realpolitik. Entretanto, isso não significa que o governo americano esteja menos ou mais empenhado nesse processo. Os americanos estão comprometidos, sim, entretanto, modularam, vamos dizer assim, a sua ação no processo de mediação. Inicialmente, havia uma impressão que os americanos estavam alinhados dentro de uma condição incondicional a um posicionamento pró-Rússia, enfraquecendo a Ucrânia, e aí percebemos que Trump coloca freios
e estabelece uma certa retórica de solidarização ao governo Zelensky, obviamente acompanhado com tratados e acordos de cooperação e de exploração de minerais na Ucrânia. Então, o que nós vamos perceber aqui é que Trump age, mas age agora contando com certas parcerias, entre eles o retorno do papel mediador do governo turco nesse, vamos dizer aí, processo de acomodação. Professor, agora a pergunta de Cristiano Vilela aqui nos nossos estúdios. Vilela. Professor, boa noite. Professor, o Brasil divulgou, juntamente com a China, uma declaração em apoio a essa eventual reunião entre Putin e Zelensky, no sentido de procurar um caminho para a paz. Essa medida, o Brasil tem algum papel relevante nessa costura? E o fato dessa ida recente do presidente Lula à Rússia, num momento bastante questionado, inclusive internacionalmente, é algo que de alguma forma enfraquece um papel que o Brasil poderia ter nessa construção da paz? Vilela, pelo contrário, eu acredito que hoje o Brasil reafirma um processo de parceria estratégica com a China e com a Rússia. Não é à toa que Lula foi às comemorações do Dia da Vitória Patriótica, né, que é a vitória da Segunda Guerra Mundial no lado outrora soviético, como também percebemos que o papel de protagonismo do Brasil se mostra pelo apelo do governo ucraniano junto ao governo russo, ou seja, o Brasil intermedia isso. E, obviamente, nós temos uma tradição diplomática de moderação e de composição, que reforça aí a nossa importância. Volto a insistir. Observamos, principalmente diante de certas frustrações, ao meu ver, dentro da política internacional norte-americana no governo Trump, houve certas medidas equivocadas. Nós percebemos que agora países que fazem parte dessa nova opção de alinhamento político, que são os BRICS, eles vão o quê? Se fortalecer e se alinhar ainda mais, obviamente, sob protagonismo chinês e russo. E o Brasil tem um papel importante nisso. Professor Danilo, uma última questão que eu faço para o senhor em relação à guerra tarifária, né? A gente vê agora o recuo do presidente dos Estados Unidos e esse acordo com a própria China. Claro que como estava não dava para ficar. Agora, uma visão interessante que surgiu nessa semana é que os países aqui da América do Sul, América Latina como um todo, estão preocupados porque viam nesse tarifaço uma oportunidade de negociar principalmente com a China, tanto é que o presidente dos Estados Unidos, o presidente Lula está lá na China fazendo essas negociações. O senhor acha que essa visão realmente é verdadeira? Ou seja, há um prejuízo, mas, de uma certa maneira, da forma como estava, não tinha como seguir, né? Era uma guerra tarifária absurda, maluca. O Trump equivocou-se. O governo de Trump foi extremamente, vamos dizer, impulsivo. Eu entendo que talvez eles tiveram, Tiago, uma intenção de mostrar que essa política de tarifaço não era destinado necessariamente a um único país, mas a todo o palco econômico global, né? Todo o espaço global, dando uma noção de, vamos dizer, de preterimento dentro das relações comerciais globais aos interesses norte-americanos. Entretanto, fica bem claro que a China possui uma relação imprescindível de acesso a bens, a recursos manufaturados ou não ao mercado americano. E os chineses, e isso que os americanos não contavam, é que os chineses têm uma noção de tempo
vamos dizer, próprio da índole taoísta, própria da índole confucionista, da cultura chinesa, em que eles esperaram uma situação de aflição do próprio mercado norte-americano. E isso fez com que Trump revesse a situação, mas em casos ainda pontuais. Então, eu não vejo necessariamente uma situação de perda de oportunidades por parte de outros países. Pelo contrário, eu vejo um fortalecimento na expansão das ações econômicas chinesas, inclusive no espaço latino-americano. Espaço que não é novidade a presença chinesa, mas que se intensificará cada vez mais. Ou seja, o processo de protagonismo chinês ainda se desenvolverá. Professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, de Relações Internacionais e também de Direito Internacional, muito obrigado, como sempre, pela atenção, professor, e volte sempre. Um abraço. Obrigado, meu caro.